Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre doenças carenciais na suinocultura, tá? É, Nós temos várias doenças carenciais aí na suinocultura, tá? Mas eu tenho que confessar para vocês que na suinocultura moderna, a suinocultura industrial, a suinocultura que é a mais forte que nós temos, né? Essas deficiências, elas não se apresentam tanto. Nós vamos ter mais patologias, doenças, né? Dessas deficiências na suinocultura, aquela mais tradicional, aqueles animais soltam o campo, os animais recebem restos de comida, os animais ficam soltos, né? Aí sim nós vamos ter mais quadros de deficiência nutricional ou de doenças carenciais, né? De deficiência de algum nutriente, de algum mineral, realmente acontecendo, tá? As mais importantes listadas aqui, nós vamos ver quase todas elas, né? A deficiência de cálcio e fósforo, né? A gente vai ver mais na frente, são os minerais mais importantes no organismo, em maior quantidade, e são responsáveis por funções primordiais no metabolismo animal e também na estrutura óssea, né? E do organismo, também do corpo, da muscular também. Nós vamos falar um pouco sobre deficiência de cloro, sódio e potássio, tudo num grupo só, tá? E depois cobre, ferro, iodo, zinco, né, manganês e vitaminas, né, de uma forma geral. E aqui em particular do micromineral selênio mais a vitamina E de forma separada, certo? Bom, quero dizer para vocês que essa questão de macro, micro minerais aí é um ponto que eu, quando fiz a faculdade, eu confesso para vocês que saí sem saber muita coisa sobre eles, tá? E eles são fundamentais no metabolismo e no funcionamento do organismo dos animais como um todo. Então, recomendo que vocês façam aí É chato de estudar isso, é muito chato, né? Mas pesquisem, deem uma olhada, porque isso é fundamental, é uma parte importante aí da questão da nutrição, tá? Hoje em dia é muito difícil o local ou a granja que vá ter carências, né, de macro, microminerais e vitaminas, muito difícil. O que normalmente acontece são desequilíbrios nutricionais, né, onde a gente tem mais um mineral e ele bloqueia o outro, né, por isso que eu digo que é um pouco difícil de falar sobre minerais, porque tem muitas antagonismo, sinergia, né, entre eles, e isso pode ser difícil de entender e de fazer o fechamento, né? E o mais comum que pode acontecer também é não ter a deficiência, mas esse animal ser suplementado ou mineralizado de uma forma muito basal, básica, né? E aí não vai ter o desempenho que é o esperado, né? Então, muitas vezes ele não tem deficiência, mas ele tem uma carência mínima ali que não permite ele ter um desenvolvimento adequado, né? Então, a carência é mais difícil, mas a dosagem, a quantidade certa, o fornecimento de acordo com o recomendado, né? Isso é mais comum. E aí nós vamos ter problema, então, no desenvolvimento desses animais, certo? De uma forma muito geral, assim, não é o objetivo aqui da disciplina, né? Isso aqui vocês provavelmente viram lá em nutrição, mas eu trouxe esses pontos aqui só para reforçar alguns conceitos, né? Aqui o objetivo é trabalhar com a doença, né? A medicina, mas os minerais, eles têm funções muito importantes no organismo dos animais, de uma forma geral, e na suinocultura não é diferente, né? Então, os minerais como cálcio, fósforo, né? Eles fazem parte da estrutura dos animais, tanto o osso quanto musculatura também, né, dentes. Então, essa estrutura, maior parte da composição é feita por minerais, tá? Então, o fornecimento, a alimentação constante desses minerais ao longo da vida do animal é super importante
para a estrutura e o funcionamento, né? Outra coisa que é muito importante, muitas vezes o pessoal passa desapercebido a função dos minerais, é na troca de fluidos do organismo, né? A gente sabe que o nosso corpo aí, ele é composto pela maior parte de água, o nosso corpo e dos animais também, né? E nós vamos ter fluidos nas diferentes partes do organismo, dentro da célula, fora da célula, né? E o trânsito, né, desses fluidos e a concentração desses fluidos dentro, fora da célula, está muito ligado com a questão de minerais, né? Então, todo o metabolismo, o funcionamento, a concentração desses fluidos, né, estão ligados com a questão de minerais. A questão também do equilíbrio ácido básico, do pH, né, do organismo, os minerais, eles fazem parte e são responsáveis por esse equilíbrio, né? A própria pressão osmótica, né, a pressão sanguínea, ela é feita, a concentração de sangue é mantida dentro dos vasos sanguíneos, né, por pressões, por minerais, né, por concentrações de minerais que vão atrair esses líquidos e vão manter essa pressão, né. Tanto é que quando a pressão baixa, né, normalmente o pessoal manda botar um salzinho embaixo da língua, né. Então, esse sal, cloreto de sódio, né, esses dois minerais, mais o sódio, aí no caso, que é o mais importante nesse sentido, ele acaba atraindo mais líquidos, né, vai ser absorvido, vai para a corrente sanguínea, ele atrai mais líquido e aumenta a pressão, né. Então, é super importante essa questão e isso a gente tem que ficar atento, tá? E também, os minerais, eles fazem parte da composição de algumas enzimas, e essas enzimas são importantes para o funcionamento de outras partes do organismo, né? Por exemplo, enzimas que são responsáveis pela digestão, né? Por exemplo, o ácido clorídrico é um outro fator importante, né? O ácido clorídrico, que nos suínos é super importante para a digestão, né? Esse ácido tem cloro, né? E esse cloro, ele é importante para a composição dessa substância, né, desse ácido, que vai, então, ser responsável pela digestão. Então, o metabolismo desses minerais é bastante complexo, né? É difícil de a gente entender tudo, mas a gente tem que ter uma ideia geral, assim, do funcionamento e da importância desses minerais no metabolismo do animal, certo? Então, isso é super importante. Bom, e aí nós vamos ter a suinocultura mais industrial, a suinocultura mais tecnificada, uma suinocultura onde tem ciência, tem estudo e se faz uma nutrição um pouco mais balanceada, né? E aí nós vamos ter poucos problemas de deficiência. Em outro lado, né, na outra mão, nós vamos ter uma suinocultura um pouco mais tradicional, com restos de comida, né, suinocultura sem muito cuidado, sem tecnologia, sem conhecimento, e aí nesses casos, né, devemos ficar muito atentos, mas muito atentos, né, para qual que é a alimentação desses animais, né? Não quer dizer que o animal esteja gordo, que não esteja deficiente de algum mineral, né? Esse é um outro ponto também que pode acontecer, tá? Ou esteja bem, não vai ser só nos animais caquéticos que nós podemos ter a deficiência, tá? Inclusive, tem um outro ponto aí que nós vamos ver mais na frente, a febre do leite, né? Que é a deficiência de cálcio, em determinado momento, normalmente atinge vacas mais obesas, né? Que você já deve ter visto aí a febre vitular, né, em outras disciplinas, né? Bom, nós temos também a febre vitular em suínos, em porcos, né? E isso pode acontecer, que é uma deficiência pontual aí no momento da amamentação de cálcio, né? E o animal pode apresentar esse quadro, certo? Mas então, a mensagem aqui precisamos nos preocupar mais com essa suinocultura um pouco mais tradicional. Nada impede, né, pessoal, de a suinocultura industrial ter casos de deficiência,
E aí vem uma outra coisa que eu venho cada vez mais me questionando a respeito da anamnese, né? Então, quando a gente chega na frente de um animal com problema, a anamnese, pessoal, é muito importante, né? Então, saber o que que o animal comeu, o que que esse animal, o que que ele está comendo? Normalmente a gente faz essa pergunta, está comendo? Tá. E aí, está comendo, a gente pula para outra, né? Outra pergunta, né? Agora, o que que ele está comendo, né? Ah, está comendo ração. A ração, ela é feita em casa ou ela é comprada da indústria, né? Ah, é feita em casa. Bom, então vamos ver como é que ela é feita em casa, né? Quais são os ingredientes que tem essa ração? Ah, farelo de soja e milho, né? Bom, e de microminerais, macrominerais, tem alguma coisa? Ah, não tem. Aí a gente já começa a pensar diferente, né? Então, a primeira informação é come, né? Come bem, né? Agora, a gente precisa detalhar isso, né? No outro lado, a suinocultura industrial. Ah, não, é a da fábrica a ração é da fábrica, né? Bom, vamos lá ver o saco. Onde é que está depositado isso? Está bem acondicionado? Está bem depositado? Né? Não tem mofo? Né? Não tem problemas de roedores, né? A urina de rato, por exemplo. Né? E qual que é a formulação? Né? Vamos ver a formulação, vamos ver o rótulo dessa ração. Né? Ali no rótulo tem macro, microminerais, tem que ter por lei, obrigatório, essas rações industriais tem um padrão mínimo, né? Então, mas nada impede a gente detalhar um pouco melhor. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Muitas vezes a gente abrevia essa questão da anamnese, né? E a anamnese ela pode nos ser um guia, um facilitador, na verdade, para chegar no diagnóstico, tá? Essa é uma dica que eu queria passar muito para vocês. Bom, o sistema de produção de suínos no Brasil, né, nas últimas 4 décadas, vem passando gradualmente de criações pequenas e extensivas para criações confinadas e intensivas, né, com a maior quantidade de suínos por área. Então, essa realidade que nós estamos vivenciando no Brasil, essas criações mais intensivas, criações mais confinadas, né, elas vêm passando por uma transformação bastante grande e um cuidado muito maior na nutrição. Então, hoje, os problemas mesmo de deficiência, eles acabam sendo menores, tá? Então, nós vamos ter essa preocupação, os produtores se dedicam um pouco mais à questão da nutrição, e não só com a nutrição, né, de energia e proteína, mas também a de macro, microminerais e também de vitaminas, tá? Bom, a deficiência muitas vezes não aparece, não vai ter o quadro da doença em si, né? Mas muitas vezes a deficiência pode ser uma deficiência marginal, uma deficiência pequena, e que essa deficiência vai impactar no ganho de peso. Né? Os animais não vão ganhar o peso. Se ele tinha previsto lá para ganhar 800, 900 gramas, ele vai ganhar 400, 500. Né? Então, isso também tem que ficar atento. Aí já é produção, né, não a medicina, mas fiquem atentos a esse ponto também, tá? Leitegadas muito numerosas pode ter um maior quadro de deficiência, né? Principalmente a questão aí, por exemplo, do cálcio, né? Maior quantidade de leite, uma maior exigência da porca, né? Então tem que ficar atento para isso. Criações sem contato com a terra. A gente sabe que a terra é uma fonte importante de minerais, por exemplo, aí o ferro, né, que é tão importante para os suínos, e no leite a concentração de ferro é muito, muito, muito baixa, e aí é uma fonte natural e normal, né? Agora, quando os animais estão concentrados em ambientes que não têm acesso à terra, nós temos que estar atento para esse fator bem importante, tá? Hoje em dia, é proibido o uso de ração com fonte de origem animal, né? Então, esse é um ponto bem importante também. Essas farinhas aí de origem animal normalmente trazem alguns minerais, macro e microminerais, né? Então, que suplementam, mas hoje em dia isso não é autorizado, né? E também ingredientes vegetais, isso aqui é muito importante, que
normalmente o pessoal de criação mais extensiva, né, usam muito resto de comida, mandioca, né, cana, para dar para os animais, né, e esses ingredientes vegetais, eles são pobres em minerais, e aí nós podemos ter problemas com os nossos suínos, certo? Bom, então a deficiência, ela não é a mais comum, ela é importante, a gente tem que ficar atento nisso, né, mas não é a mais comum, tá? Então, a importância da anamnese, que eu já falei para vocês, né, de a gente detalhar melhor essa, tá comendo, tá, mas o que que tá comendo? Que quantidade? Quem é que formou essa ração? Qual é a composição? E aí a gente começa a detalhar para poder ter mais subsídios, né, para fechar esse diagnóstico. Né? Então, no quadro de deficiências, quando a gente suspeita, o detalhamento ele deve ser muito grande na alimentação. E isso a gente, até a questão da água também, né? Se está tomando água, se não está tomando água, isso deve ser muito importante para poder fazer esse fechamento e além da quantidade, né? A qualidade desses nutrientes que estão sendo fornecidos para os animais, tá? Além, é óbvio, do manejo, né? Quantas vezes estão dando, como está sendo distribuído, como se essa ração no coxo ela está bem acondicionada, né? E assim por diante. Então, isso tudo é importante para fazer esse fechamento. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo com essa introdução? Tranquilo. Então tá bom. Vamos para o próximo. Agora nós vamos entrar especificamente nas deficiências, né? E a primeira delas, cálcio e fósforo, tá? Por que cálcio e fósforo? Porque esses dois minerais, cálcio e fósforo, são os macrominerais, né? Eles correspondem a mais de 70% da matéria mineral do organismo. Então, eles são muito importantes, né, na composição do organismo dos animais. Eles vão ser abordados juntos, isso aí você já deve ter notado em várias disciplinas, inclusive lá em nutrição, quando se faz o cálculo da dieta, se calcula o cálcio e o fósforo também, né? Pelo metabolismo deles no organismo que está sempre associado, né? Então, o metabolismo é bastante comum e a gente, então, normalmente cuida desses dois minerais de forma conjunta, tá? Então, 99% do cálcio e 80% do fósforo, eles estão nos ossos e nos dentes. Então, são super importantes na formação da estrutura física dos animais, né? E isso é super importante. Então, o cálcio, além da formação estrutural, né, do esqueleto, nós temos o cálcio também na questão muscular. O cálcio ele é responsável pela contração muscular. Toda contração, para mim, está falando aqui, eu estou contraindo músculos da boca, né? E quem faz essa contração é o cálcio, tá? O cálcio também é responsável pela coagulação sanguínea, né? Também é responsável pela contração de glândulas e a secreção, né, dessas glândulas, e também de algumas reações aí enzimáticas, né, que são importantes para o funcionamento do organismo. Então, o cálcio, além da estrutura física, né, fiquem atentos com a questão da contração muscular, certo? Bom, o fósforo, ele é mais amplo, né? O fósforo está muito mais ligado com a questão de energia do corpo, a questão de produção de energia, né? Geração de energia, né? Tanto é que ele está lá no ciclo de Krebs, lá quando nós temos lá ADP, ATP, né? Depois vira ADP, de todo o funcionamento do ciclo de Krebs, nós vamos ter, então, o uso do fósforo, né? Como fonte de energia do metabolismo. Então, isso é super importante, e o fósforo ele é um componente muito vital, né? Depois nós vamos ter também componente de algumas enzimas e de alguns ácidos do organismo também, certo? Bom, a absorção e a distribuição de cálcio e fósforo e a própria deposição nos ossos e a própria mobilização óssea, né, é feita por ação conjunta com a vitamina D.
o paratormônio e a calcitonina. Isso aqui vocês não vou cobrar de vocês, mas só para entender como é complexo essa situação, né? E a gente precisa ficar atento a isso também. Então, às vezes tu tem lá um animal que tem cálcio e fósforo atendido, mas um animal que vive no escuro não tem contato com a vitamina D. E aí ele não consegue mobilizar ou fazer o transporte do cálcio lá, por exemplo, no intestino, né? Então, a absorção desse cálcio no intestino, ele está muito ligado com a vitamina D. Ela é fundamental para essa absorção desse cálcio, tá? Bom, depois nós temos o outro hormônio, que é o paratormônio, né? Que ele vai fazer a mobilização do cálcio no osso. E ele vai mobilizar esse cálcio, ele vai retirar o cálcio do osso, né? E a calcitonina, ela inibe o paratormônio, ela faz uma ação ao contrário do paratormônio, tá? Isso aqui é mais para a gente entender, não é para vocês saberem, não vou cobrar isso aqui de vocês, mas só para ter essa noção, né? Então, assim, o cálcio e o fósforo são fundamentais para a estrutura e o funcionamento do organismo, tá? É bem importante, isso é muito, a gente tem que ficar atento para isso, para esse ponto, tá? Articulações aumentadas, pode estar relacionado com deficiência de cálcio e fósforo, tá? Aqui, no caso, fraturas é muito comum. Então, se nós temos uma deficiência de cálcio e de fósforo na dieta, né, nós não vamos... o animal, ele, para seu funcionamento, o organismo vai lá no osso e retira cálcio e fósforo. Ele vai retirando cálcio e fósforo, vai retirando cálcio e fósforo. Aí, nós vamos ter um osso enfraquecido, né, com osteoporose, por exemplo, né? E esse osso mais enfraquecido, com menos cálcio e fósforo, está sujeito a maior número de fraturas, tá? Quando não tiver fratura, nós podemos ter o raquitismo, são os animais com menor tamanho, o osso com menor tamanho, por não ter cálcio e fósforo suficiente para o pleno crescimento desses animais, tá? Nós podemos ter o osteomalácia também, que é o osso mole, né? O osso ele fica uma borracha, né? Também por deficiência ou de cálcio ou de fósforo. E a osteoporose, né? Que é aquele osso bem poroso, que está sujeita a fraturas, conforme eu comentei anteriormente, tá? Então, eventualmente, em suínos também pode acontecer a famosa febre do leite, ou febre vitular, né? Que é bem comum quando a porca ela dá cria, um grande número de leitegadas, normalmente ela está bem nutrida, né? E quando ela está bem nutrida, ela começa a utilizar o cálcio e fósforo da alimentação, né? E aí quando ela pare e ela tem que produzir leite, isso normalmente acontece em porcas com boa produção de leite, o cálcio que ela precisa para o leite, ela não consegue tirar de toda a alimentação. E aí ela tem que mobilizar esse cálcio do osso. Só que isso, ela leva um tempo, né? Não é de uma hora para outra, e nós temos aí a ação então, da calcitonina para fazer essa mobilização do cálcio do osso, né? E aí, se a gente não consegue fazer isso a tempo, né? A tendência é o animal baixar os níveis séricos aí de cálcio, né? E o animal, então, pode vir a óbito logo em seguida, certo? Então, atentem aí para a questão da febre do leite, animais recém-paridos, né? 2, 3 dias de parido, às vezes um pouquinho mais, animais obesos, animais bem nutridos, né? Esse é o quadro. E animais com a leitegada grande, boa de leite, né? Uma boa mãe, né? Essa deficiência pontual aí, ela pode ser importante, né? O que tem que fazer? Suplementar com cálcio, né? Então, nós temos aí vários produtos aí, soros, né? À base de cálcio, e a gente deve suplementar. E aqui, normalmente, os veterinários, eles acabam ganhando muito crédito, porque essa simples administração do cálcio no animal acaba, imediatamente, o animal começa a melhorar o seu quadro, né? Meio que, assim, milagroso a coisa, né? E logo em seguida, mais na frente, ela começa já a mobilizar cálcio do osso, né? E aí estabiliza o quadro do animal, certo? Então, se liguem aí na hipocalcemia, tá? Febre vitular, você pode cair na prova. Bom,
As causas, então, dessa deficiência de cálcio e de fósforo, tá? Níveis da dieta deficiente, então a dieta com baixo nível de cálcio e fósforo, né? E aí o animal com uma grande exigência de cálcio e fósforo e não sendo atendido. E quando atendida, nós podemos ter o desbalanceamento de cálcio e fósforo, né? O ideal da relação é 1:1 ou 1,5 de cálcio para 1 de fósforo, né? E quando a gente tem um desbalanço nessa quantidade de cálcio e fósforo, isso pode levar ao desequilíbrio, né? E essa deficiência em um ou outro mineral. E outra coisa que nós podemos ter também é alguns minerais indisponíveis, tá? Ou fonte de cálcio muito ruim e que não é plenamente disponível para o animal, né? Isso a gente está suplementando o cálcio, mas ele não está sendo absorvido, tá? Isso também acontece muito e normalmente isso acontece com fontes aí não fontes baratinhas de cálcio, fontes de péssima, mas mais de péssima qualidade. Né? Então, o controle é relativamente simples, né? Que é a questão de suplementar esses minerais a níveis adequados, né? Pode-se, num primeiro momento, o animal está com muita deficiência, fazer isso de forma injetável, tanto cálcio quanto fósforo existem, né, orgânicos, não são baratos, né? Mas para a recuperação plena do animal isso pode ser feita. E depois, então, o mais barato é a suplementação através de minerais, né, que vão conter lá, então, o cálcio e o fósforo na sua composição, certo? Bom, depois nós vamos então para o cloro, sódio e potássio, né? Aqui a gente agrega porque eles têm funções muito parecidas, né? E, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal comum, sal branco, né? Ele está muito ligado um ao outro, né? Então fica mais fácil de a gente, tanto na sua composição quanto absorção, e eles têm algumas funções separadas, né? Mas isso fica mais fácil de a gente entender. Bom, também são macrominerais, até o que a gente viu aqui são macrominerais, né? Tanto o cálcio, quanto o fósforo, quanto o cloro, o sódio, o potássio, né? Esses macrominerais significam que são minerais que os animais precisam em maior quantidade, tá? Então, eles são abordados em conjunto, por causa das funções similares que eles apresentam, né? E o cloreto de sódio, o cloreto e o sódio, né? Eles basicamente eles são encontrados nos fluidos extracelulares, tá? E eles são responsáveis então por atrair a quantidade de líquidos, né, e manter então aí o funcionamento do organismo funcionando. Enquanto que o potássio então se encontra mais dentro das células, né? E aí a gente tem aquela famosa bomba de sódio e potássio, né? Então essa bomba ela fica jogando potássio de fora para dentro da célula e tira cálcio de dentro para fora, né? Ela fica fazendo esse jogo, né? Então é super importante esses minerais para o funcionamento aí das células, concentrações osmóticas intra e extracelular. E então assim nós vamos manter essa pressão osmótica, o equilíbrio hídrico do organismo dos animais, né? O equilíbrio ácido também, né? E bem como também a questão de impulsos nervosos, né? Quando a gente tem um equilíbrio ácido básico, a gente tem um funcionamento pleno aí do organismo, os impulsos nervosos eles passam de forma mais tranquila, tá? E o cloreto, né? Como eu comentei anteriormente, o ácido clorídrico ele tá muito ligado aí com a digestão, né? O ácido clorídrico produzido aí lá na célula secretora do estômago, né, que é responsável, então, por a digestão de nutrientes aí nos suínos, né, os suínos é um monogástrico, e então tem essa digestão ácida muito importante, e quando a gente tem uma deficiência, né, isso acaba sendo bem notado. Tá? Bom, cloreto de sódio, ele tem que ter um certo cuidado aqui, porque o sal, ele acaba interferindo no consumo dos alimentos, né? Ou seja, quando a gente tem uma quantidade muito grande de sódio, o sódio normalmente trava o consumo, né? Ele vai interferir no consumo.
Quando a gente tem uma baixa quantidade de sódio, aumenta um pouco mais o consumo, tá? Então, a gente tem que ter uma quantidade adequada para o funcionamento do organismo e tudo certo, tá? Bom, a taxa de crescimento dos animais, o consumo está ligado com a taxa de crescimento, a questão de conversão alimentar também, né, a quantidade de comidas em relação ao ganho de peso deles, né? E quando nós temos uma deficiência desse mineral no organismo, os animais vão apresentar o chamado apetite depravado, né? Ou seja, eles começam a comer tudo que tem pela frente, de coisas que eles não comeriam. Até mesmo a questão do próprio canibalismo, né? O comer os outros também pode estar relacionado com isso. Ou o estresse, né? Mas também pode, fiquem atentos à questão do sal branco, tá? Então, os animais soltos começam a roer tábua, roer outras coisas, né? Muito atento para a questão de estresse e questão de deficiência nutricional. Tem que ficar atento para isso, tá? Se tu tá com a dieta balanceada, uma dieta certinha, tudo, aí vai para o outro lado, que é o estresse, né? Agora, se tu tem lá um ambiente tudo adequado, a quantidade adequada de animais, né? E enriquecimento ambiental, né? Aí abra o olho para a questão da deficiência nutricional, tá? E a deficiência, então, do potássio, nós podemos ter o animal com anorexia, com a pelagem mais feia, pelagem crespa, né? Normalmente, essa deficiência de minerais leva a essa aparência mais feia, assim, dos animais. Um certo emagrecimento, o animal fica mais devagar, né? E essas sinais aí são bem importantes. Bom, como fazer então para controlar, né? Basicamente, fornecer sal para os animais, cloreto de sódio, cloreto de potássio, né? Ou de sódio para os animais, tá? Então, normalmente, tá? A matéria-prima das rações, elas são ricas em potássio, né? Então, o milho, a soja, né? O trigo, normalmente eles têm potássio suficiente para os animais, mas são pobres em cloreto de sódio, né? No sal branco. E aí, então, o que tem que fazer? Suplementar com sal branco, certo? Então, é necessário fazer essa adição de cloreto de sódio, cloro mais o sódio, na dieta dos animais. Nas indústrias, né, já é feito, é comprado, né, o cloreto de sódio e adicionado. Muitas vezes compra-se o premix, né, que são macro e micro minerais, e se adiciona a essa dieta, né? Agora, se é um produtor em casa, que ele faz a sua própria ração, ele compra o milho ou planta o milho, né, compra a soja, é super importante que ele também fique atento para essa questão dos macro e micro minerais, tá? E existem empresas aí de suplementação mineral que já vendem premix pronto. É o premix para animais na recria, na terminação, né, premix para animais de manutenção, né? Então, com a quantidade já certa para ser utilizado, certo? Bom, deficiência de cobre, tá? Aí a gente já parte para os microminerais, né? O cobre, o que são os micros? São os minerais que têm uma exigência em menor quantidade, né? Mas não quer dizer que eles não sejam tão importantes. Então, um mineral, por exemplo, como o cobre, ele tem uma exigência bem pequena em termos de quantidade, mas essa pequena quantidade ela é muito importante para o funcionamento do organismo como um todo. E aí a gente tem que ficar muito atento também, porque uma pequena descuido nós podemos causar uma deficiência e termos prejuízos, tá? Então, o cobre, ele passa a ser muito essencial na questão do crescimento dos animais e na prevenção de distúrbios, né? Então, o animal, quando não é bem nutrido, no caso aqui, deficiência de cobre, por exemplo, nós podemos ter agravamento de outras patologias, tá? Então, o cobre está muito relacionado com a formulação, né, formação da hemoglobina. Tá? O que é a hemoglobina? A hemoglobina, ela
está lá dentro da hemácia, né? Uma proteína que está lá dentro da hemácia e que essa hemoglobina ela faz o transporte de oxigênio para dentro do corpo, né? Então, olha como as coisas vão se relacionando e a gente precisa ficar atento para isso, né? Então, se eu tenho uma deficiência de cobre, a minha hemoglobina não pode estar em quantidade deficiente, eu não vou ter uma grande quantidade de hemoglobina, não vou transportar o oxigênio de forma correta, esse meu animal vai ficar um pouco mais cansado, vai ficar mais apático, não vai comer, não vai desempenhar, e isso assim por diante, tá? Então, tem que ficar atento para isso. Também a formação de enzimas, né, que são importantes para o funcionamento do organismo. Então, essa deficiência pode gerar problemas na produção das enzimas, produção da hemoglobina, né? Pode levar a problemas também com a fertilidade, produção de alguns hormônios da reprodução, e até mesmo a questão da aparência física dos animais, né? A questão da pigmentação dos pelos dos animais. O cobre, a maior parte da quantidade de cobre existente no organismo dos animais estão nos músculos, tá? E o restante vai estar armazenado no fígado e na medula óssea. Então, essas são as fontes aí de cobre no organismo. Fígado, medula óssea e músculos, tá? A carência desse cobre, né, ela vai manifestar através de problemas aí no sangue, tá? Problemas hematopoiéticos. Então, a anemia, né? Então, o suíno com anemia pode ser cobre. Abra um olho que pode ser o cobre, né? Porque o cobre é importante aí na função das hemácias. Os animais podem ficar arqueamento de pernas, fraturas espontâneas, né? Também, problemas cardíacos, problemas vasculares, tá? Mas muito importante a questão da anemia. Bom, vamos lá. O cobre, a desmielinização, né, que é ali a retirada da mielina, né, pode ser provocada por baixos níveis de cobre na alimentação, tá? Então, o animal, quando não tem um número suficiente, né, a mielina, que é ali dos neurônios, né, pode estar sendo comprometida, tá? Então, isso pode levar a sinais neurológicos, né? Então, se tu tem um neurônio que não tem aquela capa protetora, a mielina, formada de forma correta, né? Nós podemos, e o neurônio ele leva os sinais neurológicos ali, né? Leva a transmissão ali dos impulsos, né? Se ele não está bem composto ali, né? Nós podemos ter falha nesse sistema e o animal apresentar, então, problemas neurológicos, tá? Pode levar a paresia, né, de membros, né, em coordenação motora, no caminhar e assim por diante. Então, fiquem atentos também para essa questão do cobre com sinais neurológicos, né? Além dessa questão da anemia, né, problemas hematopoiéticos, nós podemos ter também problemas aí com a questão neurológica, certo? O que tem que fazer? Suplementar com cobre. Bom, ferro. Vamos para um outro agora, né? O ferro a gente já viu um pouquinho lá na anemia ferropriva, né, nos suínos. Ele é um super importante. O ferro, pessoal, ele faz parte da hemoglobina de novo. Então, o cobre, o ferro, né? A maior parte do ferro está na hemoglobina, tá? Então, o cobre ele é importante para fazer a hemoglobina e o ferro ele está na hemoglobina e ele é responsável, então, pelo transporte de oxigênio, a chamada respiração celular. Então, se nós tivermos uma falta de ferro, essa deficiência de ferro vai impactar no transporte de oxigênio pela hemácia, né? E aí essa hemácia, então, pode levar a falta de oxigênio, prejudicar o transporte de oxigênio, né? E o animal, então, vai ficar mais apático, mais no caso, mais apático, né? Se tem as hemácias, mas não tem o ferro para transportar, tá? Bom, nos músculos, o ferro está presente, então, na famosa mioglobina, tá?
No soro, a transferrina. No leite, na lactoferrina. No fígado, a ferritina e a hemosiderina, tá? Mas o importante aqui é você saber que o ferro, ele está na hemoglobina, né? A hemoglobina, então, ela está dentro das hemácias e é responsável pelo transporte de oxigênio. E quando a gente não tem o ferro, o transporte de oxigênio, a respiração celular, acaba sendo muito prejudicada no funcionamento normal do organismo. O ferro, pessoal, a gente tem de uma forma muito abundante eles na natureza, né? No entanto, no leite da porca, o ferro ele é muito pequena a quantidade. Tá? Então, por isso que é muito comum a suplementação de ferro logo quando os leitões nascem, né? Para evitar a chamada anemia ferropriva, a anemia causada pela deficiência de ferro. Então, é muito comum essa suplementação, essa dosagem de ferro, né? Para que os animais, então, não sofram dessa patologia logo nos primeiros dias de vida. Então, essa suplementação visa corrigir esse problema da anemia ferropriva, né? Os leitões, eles têm reservas no fígado, mas são reservas aí de curto prazo, para atendimento mais no pequeno prazo, né? Mas eles têm uma necessidade muito grande e aí eles precisam dessa suplementação. Bom, essa reserva, então, ela acaba se esgotando de forma rápida, né? Não dura muito mais do que 5 dias. E aí, então, por isso que é importante que nesse prazo, até 5 dias, esses leitões sejam, então, suplementados, tá? Basicamente, a anemia ferropriva ou a deficiência de ferro está intimamente ligada com leitões lactentes, ou então leitões de produção totalmente de confinamento, porque se os animais são soltos a campo, ou têm um acesso à terra, isso eles acabam, pelo hábito deles de fuçar e comer coisas próximas ao chão, né? Ingerindo um pouco de terra, e aí nós vamos ter a suplementação de fósforo, tá? A exigência nutricional de minerais para esse período, né? Se estima de 80 miligramas por quilo. Os fatores que estão ligados aí à deficiência de ferro e essa anemia nos leitões, né? Primeiro, baixa transferência do ferro da mãe para a placenta, né? E aí nós vamos ter uma baixa concentração de ferro no leitão. Ele até tem um pouquinho, armazena lá no fígado, né? Mas é para curto período de tempo. E depois, a baixa reserva de ferro, né? Dos animais, e isso então pode interferir porque o leite também tem uma baixa quantidade de ferro, tá? Isso pode dar o anemia. Então, aí nós vamos ter, na deficiência de ferro, um animal de novo anêmico, né? Pela função da hemoglobina, né? Não vai ser, o ferro não vai estar ali na composição. Mucosas pálidas, é um animal mais apático, né, porque não vai ter o transporte de oxigênio, o animal fica mais devagar, né, sonolento, né, e um animal com crescimento mais retardado, tá? Então, a respiração, o animal acaba tendo uma respiração mais ofegante para tentar compensar esse oxigênio que não chega lá no músculo, porque está faltando o ferro nesse meio do caminho. Então, essa deficiência de ferro pode ser evitada através da injeção, então, do mineral, né, em leitões recém-nascidos, tá? Isso acaba contribuindo nesse desempenho dos animais, contribuindo para o desenvolvimento da suinocultura e atende a essa exigência dos animais, tá? Então, o leite materno, ele vai ter na quantidade de áreas limitadas de ferro, por isso tem que fazer essa suplementação. Isso é um outro ponto importante na deficiência, tá? Então, eles têm uma exigência muito maior do que o leite que eles consumiram e muito maior do que a reserva que eles têm, né? Então, por isso que tem que ficar atento para essa questão da suplementação. Certo, pessoal? Que hora é? 1h30. Estamos muito bem.
Bom, vamos lá. Deficiência agora de iodo. Bom, o metabolismo do iodo está muito ligado à questão do metabolismo do corpo de uma forma geral, né? O iodo, então, ele está relacionado com os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, né? E esses hormônios, o T3 e o T4, eles são responsáveis pelo metabolismo do organismo de uma forma geral, né? Então, o iodo, né, é o único mineral cuja deficiência leva a uma anomalia clínica, que é o aumento da glândula tireoide. Acho que até tem uma foto aqui mais na frente para vocês. Aqui em humano, né, um aumento da glândula tireoide em função dessa deficiência de iodo, e aí então a glândula começa a aumentar o seu tamanho para tentar compensar essa produção de T3 e T4, né? E aqui é no suíno, né? Aqui embaixo, na traqueia, né? Nós vamos ter a glândula tireoide envolta na traqueia, e quando ela tem falta de iodo, a tendência dela é aumentar o seu tamanho. Bom, vamos lá. O iodo é o único mineral, então, conforme eu falei, né? Que pode ter uma alteração aí patológica, né? Anatomia patológica. Ele está presente em quantidade muito pequena no organismo, muito pequeno mesmo, mas, de novo, ele é um micromineral, mas a quantidade pequena ela é essencial para a vida dos animais. Então, nós não podemos bobear, tá? Ele atua basicamente no metabolismo, né? E isso é fundamental para a termorregulação do animal. Então, essa questão de calor, frio, de manter a temperatura, homeotermia, né? Os hormônios T3 e T4 são muito responsáveis por essa questão de produção de calor, metabolismo, né? E, então, eles são fundamentais. Também na questão de reprodução, produção de hormônios, eles estão ligados, crescimento, produção de sangue, hematopoiese, né? A circulação de uma forma geral e assim por diante, tá? Então, o iodo, ele é um micromineral, está presente em quantidades pequenas, né? Mas ele é fundamental para o funcionamento do organismo. Absorção. Ele é absorvido lá, então, no trato gastrointestinal, né? O animal vai ingerir os nutrientes, né? E lá, então, vai ser absorvido o iodo. Esse iodo, ele é transportado pelo sangue e pelas proteínas plasmáticas, né? E ele, então, 80% desse iodo, ele acaba sendo armazenado na glândula tireoide, né? Então, a glândula acaba sendo uma fonte bem importante aí de armazenamento e também na produção aí de T3 e T4, que é fundamental para a questão do metabolismo geral do organismo, tá? Então, o iodo, ele está distribuído amplamente na natureza, presente em várias substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Em quantidades bastante pequenas. O mais comum aí da deficiência do iodo é em animais pecuários, né? É o insuficiente fornecimento de iodo na dieta, tá? E isso pode levar a essa deficiência e aí a gente tem que ficar atento, tá? Também a questão do consumo muito elevado de cálcio, isso acaba inativando o iodo, tá? Então, atente para isso também. Não é uma grande importância econômica, né? Devido ao fácil reconhecimento e correção da deficiência, mas se negligenciado, né? Se não for cuidado, se não for realizada a suplementação, esses animais podem ter problemas sérios aí no decorrer da sua vida e levar a um prejuízo muito maior, né? Prejudicar a taxa de crescimento, pode levar inclusive a mortalidade e assim por diante, tá? Então, a origem, né, basicamente é através da deficiência, então, desse micromineral na dieta, que vai produzir, então, uma menor quantidade de hormônio, né, na tireoide, e esse T4, por exemplo, vai estimular o hormônio do crescimento, né, o TSH. E aí os animais vão ter ele não vai estimular, né, a falta dele acaba não estimulando e nós vamos ter um animal, então, com problemas aí no seu desenvolvimento, tá?
Então, nós podemos ter uma hiperplasia do tecido da tireoide, foi o que eu comentei anteriormente, né? Essa glândula ela tenta aumentar de tamanho para poder compensar essa produção de hormônio. E a deficiência, então, primária do T4 é responsável pela essa fraqueza geral dos animais, né? Esse metabolismo aí basal dos animais, né? E ela acaba se acentuando com a maior quantidade, quanto mais deficiente for ficando o quadro, tá? Os animais com a pelagem ruim, né? Feia, áspera, né? Isso, fiquem atentos. Bom, a deficiência desse iodo, né, pode produzir o chamado hipotireoidismo, né, que se caracteriza por fraqueza muscular, né, então uma baixa produção de hormônios da tireoide, o hipotireoidismo, né, uma fraqueza muscular, animais com crescimento retardado, uma produção cardíaca reduzida, né, os batimentos cardíacos mais reduzidos, alterações de pelo e de pele, o animal fica com pelo feio, ásperos, né? E problemas aí também ligados na fertilidade, certo? Bom, então aqui nós temos a fotinha, aquela que eu mostrei para vocês, né? A glândula tireoide fica aí na parte mais cranial da traqueia, ela envolve toda a traqueia ali, né? E ali, então, nós vamos ter o depósito, o armazenamento desse iodo no organismo, a maior parte fica ali. E ali nós vamos ter, então, a produção dos hormônios da tireoide, principalmente T3 e principalmente T4, né? E esses hormônios, então, são importantes para o metabolismo de uma forma geral, né? A baixa produção desse hormônio, então, nós vamos ter o hipotireoidismo, certo? E aí está a glândula tireoide, né, com aumento de tamanho, uma hiperplasia, com o objetivo, então, de compensar, né, e produzir mais hormônio. Tratamento desse iodo, né, basicamente, suplementação de iodo, né, e esse iodo, ele é feito através do sal iodado. Esse problema da tireoide, nós humanos também temos, tá? Nós humanos, os humanos, né, tem esse problema também, né? Hoje não é mais comum, porque hoje o nosso sal comum, ele é iodado, né? Então, a fábrica, por lei, por obrigação, a fábrica que vende sal comum, sal branco, né? Ela tem que adicionar o iodo nesse sal, são quantidades pequenas, ele é um micromineral, né? Mas à medida que a gente usa o sal na alimentação, a gente acaba se suplementando de cálcio, de cloreto, de sódio e também de iodo. Então, o iodo presente em percentagens mínimas no organismo, né? Atua na termorregulação, reprodução, crescimento, hematopoiese, circulação, e a deficiência de iodo causa um atraso aí no crescimento dos animais, tá? Porcas gestantes alimentadas com rações pobres de iodo, né? Então tem que ficar atento, vão produzir leitões mais fracos, leitões mortos, né? Leitões apresentam perda de pelo. E a formulação, então, deve ter o iodato de cálcio, né? Ou então o sal, cloreto de sódio com iodo, né? Na ração. Certo, pessoal? Entendido essa parte aqui do cloreto, de sódio e do iodo? Tudo certo? Sim. Tranquilo. Uma coisa aqui que é muito importante, pessoal, salientar e lembrar esse sal que não é o sal comum, né? Por exemplo, esse sal, flor de sal, né? Ou o sal do Himalaia, né? Que é aquele sal coloridinho, sabe? Esses tipos de sal não tem iodo, né? Então, atentem porque aí a gente não está comendo o iodo e isso é importante, tá? Então, muito atento para essa questão. Hoje, o nosso maior problema, no caso da alimentação humana, é o excesso de sódio, né? De cloreto de sódio, né? E também o excesso acaba aumentando a quantidade de iodo também, né? E isso
É ruim também, né? Mas muito cuidado aí com essa questão desses sais diferentes aí, né? Que basicamente eles são o cloreto de sódio, né? E não tem o iodo. Então atentem para isso também, certo? Deficiência de zinco. Então, o organismo contém apenas 3 miligramas de zinco, né? Distribuído entre na pele e pelos. O zinco está muito relacionado com pele e pelo, né? A gente viu na aula passada a questão da hiperqueratinização cutânea, que é resultado, então, da deficiência desse zinco, que vai produzir essa pele escamada, né? E aí pode atingir todo o corpo do animal, muito ligado a uma deficiência de zinco. Então, precisamos suplementar com zinco, né? Porcas em gestação, normalmente, elas têm uma demanda muito maior, e então tem que ter um certo cuidado com essa questão da alimentação também. E recomenda-se, então, suplementar as rações com o elemento zinco. Manganês. Também é um componente de várias enzimas, né, que é importante para o funcionamento, pelo metabolismo, né. O manganês, ele é indispensável ao desenvolvimento fetal, então ele é essencial, precisa dele para esse desenvolvimento dos leitõezinhos. É fundamental para a reprodução, né, a produção de hormônios, a reprodução, a apresentação de cio e tudo mais, né. Crescimento ósseo, né, e atenção a rações à base de milho e soja, né, que contém manganês. Rações à base de milho e soja já contém manganês suficiente, né, então não precisa ser suplementado, mas fiquem atentos. Daqui a pouco outras formulações né, que tem que ficar atento. A carência crônica na alimentação, ela vai levar esse crescimento mais reduzido, né, um crescimento mais devagar. E aí é o grande problema, pessoal, porque o animal não mostra uma patologia, né? Ele só vai ter um desenvolvimento menor. E muitas vezes o produtor que não é muito atento, que não tem controles, não é muito atento à sua criação, muitas vezes não nota isso. Não? Só vai notar quando ele suplementar macro e microminerais e o desenvolvimento dos animais melhorar. Mas para isso ele tem que saber o que era antes, o que era agora e o que está sendo dado. Tá? Apresentação de ciclos estrais irregulares pode estar relacionado aí com a ausência de manganês, né? Reabsorção fetal, animais fracos, né? Redução da produção láctea, assim por diante. Agora, indo já para os finalmente, questão das vitaminas, né? Nós temos 2 grupos, né? Vitaminas hidro e lipossolúveis, né? As vitaminas que devem ser relacionadas à ração são desses 2 grupos, né? Lipo e hidrossolúveis, né? ADE e K, né? E as vitaminas a riboflavina e a B12 e o ácido pantotênico, né? A niacina, a colina e a vitamina B6. Bom, desses aqui, muita atenção para a questão deixa eu ver aqui, vitamina D, né, que é a questão dos animais estabulados, muito fechados, é necessário ter acesso ao sol, à luminosidade para a produção de vitamina D, né. Então, e também a questão da vitamina E e o selênio, que foi destacado aqui para essa parte, tá? Bom, a vitamina E e o selênio, eles provocam alterações muito parecidas, tá? Distrofia muscular, que é o famoso músculo branco, aquele, né? E a hepatose dietética, que é o acúmulo de gordura no fígado, tá? O selênio está muito ligado com a questão de reprodução e retenção de placenta, né? Então, muita atenção para esse ponto também, tá? Bom, o armazenamento de grãos de forma errada, né, e por muito tempo, pode levar à fermentação. Levando à fermentação, nós vamos ter uma perda aí de vitaminas.
né, principalmente a vitamina E. Então, aquela ração mal acondicionada, feia, né, mal que fermentou, né, não deve ser utilizada para os animais e muito cuidado com a questão de vitaminas, daí no caso aqui a vitamina E, tá? Produção de ácido propiônico na ração, que é prevenção de fungos, né? Isso pode levar a uma deficiência da vitamina E também. Ração com óleo de peixe, linhaça, pode levar a deficiência de vitamina E também pelo uso excessivo, né? E grãos expostos a grandes temperaturas, isso leva também a uma inativação da vitamina E, tá? O que vai apresentar? Músculos esqueléticos, afetar os músculos, né? Esquelético, cardíaco, hepático, até a questão do endotélio dos vasos pode também afetar por a deficiência desses dois. Bom, então, o que ocorre, né? Nós vamos ter quase sempre suínos em crescimento rápido, suínos que precisam de vitaminas, de selênio, precisam de minerais, isso vai ter uma maior prevalência, né? A deficiência aparece subitamente, então afetando alguns lotes de suínos e desaparece repentinamente, né? Então ele vai agravando, quando vê, aparece o quadro, animais com musculatura branca, né? E depois, quando suplementa, volta tudo normal de uma hora para outra. Então, a utilização de ração com alto teor de gorduras, ricas em ácidos graxos, tendem a inativar a questão da vitamina e causar deficiência. Vitamina E e selênio são antioxidantes, né? Então isso aí previne muito a questão do envelhecimento precoce, né? E a degradação das membranas celulares, né? Então a vitamina E e selênio, elas mantêm a vida da célula por maior tempo, isso é fundamental. O selênio é importante na absorção da vitamina E, né? No intestino, por isso essa relação delas, né? E no transporte aí ao longo do tecido, certo? Então aparece de forma súbita e pode levar à morte e também some de morte súbita também. Os animais podem apresentar tremores musculares, ficar apático. Normalmente começa com apatia, né? O animal fica mais quieto, mais apático, pode ter tremores musculares, pode ter vômitos, né? Abdômen, congestão abdominal, né? E pode haver também icterícia da pele e gordura. Lesões hepáticas, atentem para isso, que a vitamina E e o selênio causam essas lesões hepáticas, causam esse excesso de gordura no fígado, né? O fígado fica mais friável, né? Pode levar a edema da bilis, né? Pode ter ulceração também na mucosa. E a famosa também doença de coração de amora, né? Causada pela vitamina E e o selênio em deficiência. As lesões ficam, então, no tórax, apresentando líquido com fibrina na cavidade torácica, né? Os pulmões ficam mais edemaciados e congestos. E o coração, então, apresenta hemorragias hemorragias no subepicárdio, na parte de baixo do epicárdio, né? E áreas brancas amareladas no miocárdio. Pode levar a distrofia muscular, né? Então, lesões aí que vão levar a distrofia, os músculos, distrofia muscular, né? Principalmente nos músculos, os adutores e os membros posteriores, né? Os maiores músculos, né? E eles vão ficar, então, essa aparência de pálida, tá? Controle, fornecimento de vitamina E, fornecimento de selênio, tá? Para os animais. Agora, como que o médico veterinário pode atuar, né? Verificar a quantidade de selênio, de vitamina E, na ração, né? O acondicionamento dessa ração, ver se não fermentou, a vitamina E não foi embora, né? A estocagem, né? E fazer um diagnóstico diferencial de aflatoxicose, que ela é bastante parecida. Bom, como eu comentei com vocês, pessoal, a deficiência não é o mais comum, né? Porque hoje a suinocultura ela está mais
industrializada, né? Então a dieta, a ração, ela já vem basicamente, ela vem pronta para o produtor, né? Aí o que, que pode acontecer muitas vezes? É o produtor querer dar uma melhorada na ração. E aí ele mete lá uns macro e microminerais, mete um sal mineral, é um que ele comprou, né? E aí ele tem um problema no balanceamento dos minerais, na quantidade, e aí ele pode levar a problema. Então, muitas vezes, esse capricho, né, pode ser um problema, levando a esse desbalanceamento aí, não só de macro e microminerais, como também de proteína e energia, isso é ruim. Tá? Então, a ração, quando ela vem formulada, a ideia é não mexer nela, porque ela já vem nas quantidades certas para aquela categoria animal. Né? Agora, quando não tem essa formulação de ração, é bom a gente olhar com mais carinho para ver se a gente chega nessa questão. Mas lembrando, a deficiência não é o mais comum. É mais comum a gente encontrar o excesso, as intoxicações, e aí a gente vai ver isso um pouco na aula que vem. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Tudo certo? Certo, senhor, sem dúvida. Eu sei que esse assunto aí não é um assunto que agrada muita gente, essa questão de macro, microminerais, vitaminas, né? Mas eu trouxe só o básico do básico aí, a questão desses minerais, né? E o mais importante é a gente ficar atento ao todo, assim, dessa questão da alimentação, né? Então, a ideia é despertar vocês aí para esse ponto, né? E estudem esses principais aí que eu comentei, né? A ideia é ter uma noção, assim, da importância dos macro e microminerais aí na saúde dos animais, né? Lembrando que, também, o mais comum não é tão comum a deficiência, mas quando tem deficiência, às vezes ela é marginal, não chega a ser clínica, né? O animal é mais difícil ainda a deficiência clínica nos animais, né? Certo, então? Então tá, muito obrigado. Certo, senhor, até semana que vem. Então tá, até semana que vem, vou interromper a gravação aqui. Estamos chegando no fim do semestre, hein?